Oiê, seja bem-vindo ao canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer um pouco do processo de pintura, como funciona o processo criativo que eu uso para estar fazendo nas minhas artes na hora de colorir. Que é inclusive uma inspiração que eu tenho em umas artistas incríveis que eu acompanho lá no Instagram. Uma delas é a Cris Hong e também nos trabalhos da Gabriela Nico. Vou deixar o perfil de ambas aqui passando para vocês acompanharem também, para vocês verem o quão é lindo o trabalho delas, que são uma forte inspiração para mim, que eu passei um pouco também de transição entre estilo de desenho. Eu fazia desenho mais realista, bem assim, querendo chegar próximo ao hiperrealismo. Um tempo pra cá, no final do ano passado, eu acabei mudando um pouco o meu estilo de pintura. No caso, eu ainda sigo um pouco fazendo semi-realismo, não puxo tanto mais pro realismo em si, mas eu mudei a forma de criar as pinturas. A paleta que eu vou usar para estar colorindo esse desenho é a paleta Retrô da Atriz. Essa paleta foi a Atriz que mandou para mim. Essa paleta aqui, ela foi feita pela Carol Pafiadashi, que é uma artista colorista incrível também. E uma coisa muito legal dessa técnica de pintura é que você não precisa usar várias cores. Bem no início, eu queria usar todas as cores da paleta, então eu aplicava uma cor sobre a outra como se não houvesse amanhã. É sobre isso, é você ir aplicando as cores e entender um pouco sobre círculo cromático, que é muito importante. Você entender sobre teoria das cores. Eu vou começar aqui fazendo a base, eu vou deixar a referência aqui do lado. E eu vou fazer uma base com esse tom de amarelo, que ele é bem vibrante. Só que eu acabo passando um pouco mais clarinho. Eu vou deixar as cores que eu for usando aqui do lado do desenho. Eu fiz ele usando o lápis de cor, o esboço no caso, né? Porque eu acredito que o lápis de cor acaba te ajudando a você não se ligar tanto em perfeccionismo no desenho, no caso, porque senão você vai querer ficar apagando, não é legal pro desenho. Eu fiz lá a primeira base como amarelo e agora eu vou iniciar um pouquinho aqui da sombra. Nem sei por que eu tô usando esse rosa. Mas sombra geralmente eu costumo usar tons mais frios para fazer sombra. Eu tô usando esse rosa, mas tô com bastante atenção também lá na referência, porque é algo que você tem que ficar muito atento. Vou fazer aqui com movimentos circulares a bochecha dela. Não peguei uma referência com tons muito saturados, eu acredito. Só esse gorro dela que tá bem saturado mesmo. Daí eu vou fazendo o sombreamento com esse tom aqui, só de início mesmo, mas é só pra já dar uma corzinha no desenho. Porque na verdade, essas sombras aqui eu vou fazer com um lápis ou provavelmente o azul ou o roxo, que já é a cor do esboço aqui, que eu fiz com lápis roxo, ou com lápis verde, que são os tons mais frios. É importante também a gente entender de teoria das cores na hora de colorir, porque senão você acabar aplicando uma cor sobre a outra sem uma orientação, o desenho acaba ficando um pouco estranho. E eu digo isso muito por experiência própria. Vou escurecer um pouquinho com esse tom de verde, para ver como é que vai ficar. Eu acredito que essas cores aqui, como eu apliquei esse rosa aqui, ele é um pouco mais avermelhado, elas no caso vão acabar se neutralizando. Ficou um tom um pouco mais que eu tava esperando mesmo, que eu tava imaginando que ia ficar.
Aí depois, durante o processo do desenho, eu vou escurecendo. Deixa eu passar aqui. Eu quero criar uma paletinha também, para que eu possa me orientar depois, quando for fazer outros desenhos, se eu gostar dessa paleta também. Eu não fiz nenhum estudo antes de fazer esse desenho, mas é importante também a gente fazer alguns estudos de cor. Há um tempo atrás eu fiz um pequeno estudo de cor, com essas cores mais... me lembra um pouco de tons que são mais fantasia. Que acaba você não usando, sabe, aqueles tons mais tradicionais para você fazer um desenho, que é o salmão, laranja, canela, rosa. Rosa não, rosa eu usei aqui. Preto, por exemplo. Você acaba usando tons diferentes e acaba explorando também mais o trabalho, né, de construção de cores. Agora eu não vou me apegar tanto ao cabelo. Pelo menos o desenho já tá ficando legal. Vou passar um pouquinho aqui do amarelo para dar uma misturada. Na verdade, eu acredito que eu vou pegar esse amarelo e não ficar mais passando tanto. Senão ela vai ficar com a pele muito amarelada. Como eu falei, nessas áreas mais de sombra, eu acabo aplicando os tons mais frios. E também presta bastante atenção na referência, onde tem tom frio, tom quente. É tudo também questão de você aprender a ter uma percepção melhor em relação às cores, mas isso aí você vai adquirindo com o tempo. Bastante atenção nos detalhes e também na luz. Depois eu já vou vir aplicando o azul em algumas áreas de sombra também. Eu sempre gosto de usar mais o rosinha assim em áreas como bochecha, boca, que acabam sendo um pouquinho mais avermelhadas. Sabe aquele tomzinho de saúde? Agora eu vou vir com o azul. E aqui eu vou ter que escurecer um pouquinho mais esse olho. O azul eu acabo aplicando aqui nessas áreas que são mais escuras. Como você pode ver, deu uma escurecidinha a mais nesse tom aqui. Também não com tanta força, porque esse tom aqui de azul, ele é bem intenso. Já dá pra perceber, né? Ele é muito intenso. Então, às vezes a gente acaba tentando aplicar uma cor, achando que vai melhorar e acaba meio que estragando o desenho. Eu vou só pegar aqui uma cor para usar como blender. Deixa eu ver se eu tenho na outra paleta. Isso que é legal, eu acabo às vezes misturando um pouco as paletas aqui da Tris. Eu vou deixar o link na descrição com algumas paletas. Esse aqui, Cupuaçu, que nome legal. Acho que eu vou pegar esse aqui também. Esse aqui é o Guaraná. Eu acabei nem falando, né, o nome das cores. Esse aqui, o azul, ele é a Saudade. Vou separando. Esse aqui, que é o amarelinho que a gente começou, a Nostalgia. Porque essa aqui é a paleta retrô, então só tem esses nomes bem legais. Esse daqui, a Discoteca, que a gente usou, que eu usei para fazer o esboço e para fazer algumas áreas de sombra.
Esse aqui é o verde antigo, eu sou apaixonada por essa cor e essa aqui também, que é o verde seco. Deixa esse verde seco muito lindo. E veio também, que eu peguei da paleta Retrô, Bem Me Quer. Essas cores aqui, elas são muito vivas. E agora lá da paleta Amazônia, eu peguei o cupuaçu, vai dar uma corzinha na pele, e o guaraná. Podia ter organizado um pouquinho melhor, mas tá bom. Enfim, voltando. Eu vou deixar alguma dessas paletas na descrição, com o link de cada uma para vocês irem lá, se quiser conhecer também, adquirir. Porque esses lápis aqui da Tris, eles são maravilhosos, essa linha Vibe. Como vocês podem ver aqui, eles são muito pigmentados e tem as cores muito vivas. Eu amo demais esses lápis. Estou encantada. Voltando aqui pro desenho, eu usei esse tom aqui, que é o cupuaçu, para fazer meio que um blender. Dar uma misturada nas cores sem deixar a pele dela amarelada. Agora eu vou fazer mais alguns detalhes no sombreamento com esse roxinho aqui, porque eu acho que vai combinar mais fazer o sombreamento com o roxinho. Fazer esse esboço dá um pouquinho de trabalho, porque ela tá com o rosto um pouco inclinado. Então dá um pouquinho mais de trabalho quando você vai desenhar, às vezes, ou o rosto inclinado ou de perfil. Vou dar uma escurecidinha no olho dela. Afinal, o olho dela não é azul, né? Já deu uma melhorada aqui. E trabalhar um pouquinho mais nessas sombras aqui em volta do olho. Só tô achando não, tenho certeza que eu fiz esse olho dela aqui muito grande. Ela é uma asiática. Porém, eu tenho bastante dificuldade em desenhar asiático, por conta do olho. Que vai dar uma melhoradinha. Vou escurecer um pouco, porque esse lado aqui tem mais sombra. E assim a gente vai construindo sombra no decorrer do processo do desenho. Aqui tem aquela sombra, aqui acho que eu vou passar um azul. Tá ficando bem legal. Tá um pouquinho amarelada? Sim, mas, né, o resultado tá ficando legal, pelo menos. Agora eu vou fazer um pouco de sombreamento já nesse cabelo dela, com esse lápis mesmo. É que eu vou meio que dar uma mesclada entre o sombreamento com o papel, porque eu não vou me estender tanto em questão de detalhe, de roupa, por exemplo. Vai ser mais mesmo só o cabelo, o rosto, que é o principal, que eu tô treinando bastante agora esse tipo de técnica. O cabelo e o detalhe da cabeça aqui, que ela tem essa boina. A franjinha dela tá bem jogada. Eu acabei nem fazendo a sobrancelha dela. Essa é a única que tá mostrando. A outra já tá mais coberta. Vou fazer bem simples mesmo essa região. Só pra destacar um pouco e dar esse aspecto de luz. Às vezes eu passo um verde.
Acho que o verde vai ficar bem legal. Aqui é um pouquinho mais escuro. Aqui já é uma área que tem mais sombra, então eu já posso... Vou fazer um pouquinho rabiscado. Eu acho que dá um charme no desenho. Puxar mais um pouquinho aqui de sombra. E daqui também. Aqui eu faço mais seguindo um pouco o cabelo mesmo. E aqui eu vou fazer a sombra mais chapada. Talvez eu passe um azul. Não quero misturar tanta cor nessa sombra também, senão vai ficar um pouco estranho. Aí aqui eu não quero estragar. E agora no cabelo dela, pra finalizar, eu vou usar esses tons de verde. Acredito que esse aqui que é mais clarinho, porque o cabelo dela não é um tom muito escuro. E só pra dar uma corzinha também e diferenciar do fundo, né? Que eu acho que eu vou deixar esse fundo mais amarelinho, que é a cor base que eu usei lá no início. E também depois eu vou colorir um pouco o gorro dela, a boina, né? Deixar ela mais loirinha aqui. E para escurecer mais, eu não vou usar o lápis preto. O que eu gosto bastante dessa técnica, e por isso também que eu comecei a usar ela e me identificar mais com ela, é que você não tem a necessidade de ficar usando o lápis preto em sombreamento. Porque você pode muito bem neutralizar as cores e fazer a sombra com esses tons frios, que fica muito lindo, fica uma pintura mais suave, sabe? Eu vejo desse jeito, que fica uma pintura bem suave e bem mais bonita. Você faz algumas camadas, por exemplo, aqui eu tô fazendo essas camadas de azul e depois, se eu acreditar que ficou muito azul, essa cor muito chapada, porque esse azul, no caso, ele é muito vivo, eu posso estar aplicando mais uma camada daquele tom roxinho, ou também o tom verde mais escuro. Mas eu acredito que esse azul aqui ele já tá bem bonito. Eu só acredito que eu vou escurecer um pouquinho aqui a sombra que a boina faz. Porque senão o cabelo também já tá ficando um pouco com aspecto de verde. Vou fazer essa sombra aqui porque lá na referência, pelo menos, essa sombra, ela tá bem mais marcada. E o sombreamento é praticamente isso. Você vê onde tá mais escuro. Tá bem marcado aqui, por exemplo. Mas aí eu vou fazendo um degradê. Como eu falei lá no início, né? Sobre entender sobre teoria de cores na hora de você ir colorir, caso você queira trabalhar, né, com o desenho colorido, você também tem que entender bastante sobre sombreamento. O sombreamento é um dos mais principais de tudo, independentemente se você faz desenho colorido ou desenho preto e branco, porque você, tanto para o desenho colorido quanto para o desenho preto e branco, você tem que entender bastante de sombreamento, porque ele faz parte de tudo. É o sombreamento que vai definir proporção e principalmente volume, porque aqui, por exemplo, essas áreas mais claras que vocês podem ver, a gente tem essa noção, essa percepção de que ela tá mais para frente do que as áreas que são mais escuras, que a gente acabou aqui escurecendo no desenho. E é muito legal a gente observar bastante isso nas referências, independentemente se você for desenhar a referência ou não.
eu recomendo bastante que você observe muito cada referência que você encontrar e que você acha legal para estar desenhando. Ou não estar desenhando também, é só questão de observação também. A observação é o que manda bastante na hora de você fazer um desenho. E você observando outras referências que não são a que você vai fazer, vai te ajudar bastante nisso. E essa aqui é a nossa arte praticamente pronta. Só vou finalizar ali a boina mesmo. E aqui essa parte tá bem mais clara, então não vou acabar nem clareando, escurecendo tanto no caso. E eu só vou agora mesmo fazer um detalhe aqui da boina, que ela é bem amarelona. E fazer um sombreamento aqui. Esse sombreamento eu vou fazer mais com verde, porque não é um tom tão escuro. Só pra dar uma corzinha mesmo. E talvez nas áreas mais escuras, ou eu vou aplicar o azul, ou então esse tom de roxo, que já vai ficar uma sombra bem mais marcada. Já vai dando uma diferença bem grande no desenho, só de você ir aplicando uma corzinha diferente. E só para finalizar mesmo, eu fui adicionando mais um pouco de azul, que é um dos tons frios que eu citei no início do vídeo, aqui na parte da boina, para fazer esse sombreamento. Apesar de que eu não trabalhei tanto nela como eu trabalhei no restante do rosto, porque o foco mais também aqui no desenho era colorir o rosto com essas tonalidades de cores. E só para finalizar também, e para concluir esse vídeo, eu quero trazer mais conteúdos assim como esse por aqui, colorindo com essas cores, fazendo esse colorido diferente com as cores vibrantes inspiradas nas artistas que eu citei no início do vídeo. E apresentar mais sobre esses processos que eu espero que te inspire, que seja uma forma de inspiração para fazer seus coloridos também. Porque essa técnica, ela é muito legal e a partir do momento que você consegue, que você passa a entender ela, por isso que eu quero trazer bastante ela por aqui, para passar para vocês mais um entendimento das cores, que depois que eu descobri esse entendimento de teoria de cores, paletas, círculo cromático também, que é fundamental para gente que faz colorido, parece que a visão muda completamente quando você vai fazer os seus coloridos. E foi o que aconteceu comigo e eu quero passar isso aqui para vocês. Aproveitando também, deixa aqui nos comentários se você já conhecia esse tipo de pintura, esse tipo de colorido, se você já viu por algum lugar na internet e também se você gostou, para eu saber que assim eu posso trazer mais vídeos assim como esse aqui para o canal. E já deixa o like também para eu saber se você gostou desse vídeo. E também se inscreve no canal e ativa o sininho, porque por aqui eu sempre vou estar compartilhando dicas, passo a passos e alguns estudos de desenhos que eu vi fazendo no decorrer do tempo. Engaja bastante com o canal também, eu já tenho alguns outros vídeos por aqui, vai lá assistir, comentar, deixar seu like, porque eu quero criar uma comunidade aqui de artistas pra gente ir compartilhando nossos conhecimentos e as nossas práticas, nossos estudos. E esse foi o vídeo, a arte e a ilustração de hoje. Eu vou fazer mais algumas artes daqui a pouco com esse estilo. E eu vou postando aqui na aba comunidade também. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e do desenho. Me segue lá nas minhas outras redes sociais, que eu vou estar deixando o link aqui na descrição.
Muito obrigada você que assistiu o vídeo até aqui. Fique com Deus e eu te espero no próximo vídeo.